Deus abençoe, irmãos. Vamos ler aqui a escritura já conhecida, Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Pode sentar, irmãos. Vamos falar um pouco aqui sobre o sétimo, o término. Nós encontramos todo o mistério exatamente no número 7. Nós temos o sétimo selo, que é o mistério. Temos 7 trovões, que é mistério. E a vinda do Senhor, que é um mistério que viria exatamente na 7ª era, trazendo a revelação. E tudo isto teria que ser revelado nos dias da voz do sétimo. Tudo aqui é 7. Você vai ver, este plano da redenção está exatamente no 7. O profeta de 7 é o número de Deus. Para a gente entender, tem tantos números, e você saber que um é o número de Deus. Agora, o inimigo, ele acompanha também. Ele tem o 7 também. Você vê que nós temos 7 eras, 7 selos. O novo nome está em 7 letras. Mas a cidade também de Roma, construída em 7 montes também. Então tudo vem no 7 e vem culminar, terminar. Esse tempo em que vivemos, eu tenho que dizer para você que é o 8º dia, certo? Este é o 8º dia. O 7º dia é o dia do 7º anjo. Isso aí você pode encontrar na mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Uma mensagem muito esclarecedora e que muita gente confunde milênio com novos céus e nova terra. Então precisa de entender. E quando termina o 7º, entra no 8º, que é o período diferente de todos os outros períodos. O 8º é principal também. Você vai encontrar na mesma mensagem, o futuro lar. Porque o 8º é santa convocação. E se você olhar fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. 7. O 8º é o Espírito Santo. Entendeu? Ali é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o término também. Você vai ver que ele é o primeiro e ele é o último. É Deus manifestando. Por isso as pessoas dificilmente entendem a divindade de Deus, sendo uma só pessoa e tendo 3 manifestações.
É um Deus que vem 3 vezes. Ele vem em espírito, ele vem em carne para manifestar e novamente em espírito. E eles não podem entender, faz dele 3 pessoas quando é ele mesmo vindo no Velho Testamento, simplesmente era conhecido numa nuvem durante o dia, numa coluna de fogo durante a noite. Eles não podiam conhecer Deus de outra maneira. Nem o nome de Deus eles conheciam, nem Deus falava o seu nome. Deus não falou nem para Moisés, quando Moisés perguntou: que direi a ele se perguntar quem foi que me enviou? Diga, eu sou, me enviou a vós. Nem o nome ele podia revelar naquele tempo. E a mesma coisa, nem o novo nome podia ser revelado lá no princípio das eras. Porque o nome foi revelado quando terminou o Antigo Testamento, aí vai e revela o nome. E o seu nome será Jesus. Agora termina as eras e revela o novo nome. E o seu novo nome é Bram. H-A-M faz parte do nome de Deus. Você só tem a revelação do novo nome e do nome, é porque é encarnação. Deus veio e encarnou lá no princípio, no templo de Jerusalém, e ali ele trouxe o nome. Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus conosco. Jesus é Isaías 9,6, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Acho interessante as pessoas não perceberem as características que é revelada, mostrada claramente na Bíblia, o que Jesus é, Pai da eternidade. Mas também ele é príncipe, ele é filho da paz. Eles não podem entender porque não vieram da linhagem divina para entender. Não lute com eles. Deixe-os. Foi assim que Deus falou para Israel. A gente tem que passar pelas lavouras deles e não tente carregar nada. Simplesmente siga em frente, não discuta. Diz William Branham, Deus não discute nem seus filhos. Então, enquanto eu estava aqui com uma mensagem para pregar, me veio outra, e eu creio que isso aqui vale a pena a gente ficar sempre nesta meditação, para vermos o mesmo Deus operando lá em Jerusalém, operando nos Estados Unidos. É o mesmo Deus, só muda o corpo, certo? Deus só muda o corpo. Deus usou corpos no Velho Testamento. Moisés falava como Deus. Samuel era Deus para o povo. Deus usou estas manifestações. Então Jesus Cristo é Deus conosco. Agora temos o final. Ninguém sabia nada deste final porque ninguém conhecia nada do Apocalipse. E ninguém poderia conhecer o Apocalipse até que viesse o 7º anjo, porque o Apocalipse é um livro de mistérios e somente podia ser revelado nos dias da voz do 7º anjo. Então não adiantava querer outro, não adiantava o 5º anjo querer revelar o 6º anjo, o 4º, 3º, o 1º, Paulo, né? Não adiantava. Por isso, todos eles estavam aguardando este tempo. Aguardava tanto que Paulo dizia, e nós, os vivos que ficarmos.
não precederemos, não iremos na frente daqueles que dormem, certo? Então Paulo já estava colocando ele naqueles dias como que a vinda podia acontecer naquele tempo dele mesmo. Mas nós, os vivos, não precederemos, não iremos na frente, porque os mortos têm que ressuscitar primeiro. E quando isto sucede, também as pessoas não percebem, porque todos nós que estamos ligados à palavra de Deus, nascido desta palavra, tudo o que tem que acontecer já foi escrito antes da fundação do mundo. Foi escrito o que nós somos, a cor do nosso cabelo, da nossa pele, tudo já estava antes da fundação do mundo. E o Cordeiro foi oferecido antes da fundação do mundo. Só que você sabe que há 2000 anos atrás é que ele veio e manifestou em carne. Mas, pela Bíblia, você conhece que antes da fundação do mundo, ele é o seu Redentor, o seu Salvador. Mas você não tinha manifestado ainda, até que chegou este tempo. Eu pensei em alguns tópicos aqui, para falar com vocês. 7 é o término. A gente falar no 7, você tem que falar na vinda. Falar na vinda, você tem que usar Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe. Isto é escritura. 7, olha o que diz William Branham, 7 sempre é mistério. 7 sempre é o mistério. Então, você quer saber de 7 selos, era mistério. 7 trovões, era mistério. 7 eras, era mistério. Certo? E assim vem. 7º anjo, era mistério. O 7 sempre foi mistério. Agora, tem que ter o tempo daquilo ser revelado. E guarde bem, quando o 7º está se revelando, ele é mistério. O 7 revelando. Ele é mistério, pois ele é o 7. O 7 sempre é mistério. O 7 antes de revelar é mistério. No dia que o 7 está se revelando, ele é mistério. Então, nos dias de William Branham, o 7, que era ele, que é o 7º anjo, era o mistério. Aí no primeiro selo 68, ele diz sobre isto, que o 7 é o mistério de toda a Bíblia. Ele diz, é o ministério do 7º anjo. O mistério de toda a Bíblia. Então, quando se fala em 7, eu quero que vocês guardem bem. Por isso que no tempo do irmão Branham, ninguém sabe de 7º selo. O irmão Branham não podia dizer. O irmão Branham diz, não foi aberto, abriu 6 selos. O 7º não pôde ser aberto, é o selo da sua vinda. Porque não podia ser dito aquele dia e hora, ninguém sabe. O William Branham não podia dizer naquele dia, porque isto é o dia do 7. 7 é término. 7 é segredo. Agora, guarde bem, nós estamos, de um lado, vivendo no 7, que é o 7º selo. O final do 7º selo. Do outro lado, nós estamos vivendo no 8º. Não é o 8º mensageiro. Vocês têm que entender isto. O 8º é santa convocação. E estamos vivendo nesta santa convocação, que é o batismo do Espírito Santo. Este é o 8º, a santa convocação. E você tem que entender, por revelação, que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Não adianta você pensar, eu não presto, sou isso, aquilo, tem falhas. Todo mundo tem falha. Todo mundo tem falha, todo mundo erra. Mas tem uma coisa, Deus já redimiu cada um de nós,
e só precisava acontecer no tempo certo. Ele é meu Redentor, mas tem que acontecer o tempo certo. Ele teve que ficar no trono por 7 eras da igreja, intercedendo por mim e por você. Ele teve que ficar. Sendo ele o Redentor, ele tinha que ficar intercedendo, mas ele vinha manifestar este ofício de Redentor. E exatamente depois que venceu aquele tempo, que você foi redimido, é por isso que ele saiu do trono. Isso acontece depois que você foi redimido, terminou o tempo. Aí ele manifesta para dizer, eu sou o seu Redentor. Eu, 7º selo, eu, a revelação dos 7 trovões, eu sou seu Redentor. Não podia manifestar atrás. Eu estou aqui com a mensagem e nós todos cremos na mensagem do profeta, então não tem dificuldade. Mas se eu não começar ali atrás para poder clarear mais para você, Jesus veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. Guarde bem, Jesus não veio cumprir coisas para frente, Jesus veio cumprir as coisas para trás. Aquilo que foi dito dele desde o Gênesis, da semente da mulher pisará na cabeça da serpente, e Jesus é esta semente que pisou na cabeça de Satanás, na cabeça da serpente. Ele foi picado no calcanhar, ali na cruz, mas ele estava pisado na cabeça da serpente, ali na cruz. Amém? Então, ver isso aí, me ajude a concentrar nisto. Jesus veio cumprir profecias do Antigo Testamento. Quando ele cumpre profecias do Antigo Testamento, ele traz profecias para o Novo Testamento. Essas profecias do Novo Testamento tinham que ter o tempo de cumprimento. Aí nós tivemos que ter 7 eras da igreja para cumprir estas profecias do Novo Testamento. Quando Jesus veio, ele estava cumprindo profecias do Velho Testamento. O período da redenção, é que eu tenho o parágrafo aqui, 141, almas que estão em prisão agora, e que eu estou ainda no 137. O 7 é sempre um mistério. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Se as pessoas não puderem entender, eu sou muito cru em estudos, mas presente, passado e futuro, qualquer um sabe. E aqui está tão claro o que o profeta está ensinando sobre o 7. Isso foi a vinda, isso é depois que pregou os selos, isso foi a vinda, porque isso foi 28 de fevereiro de 1963. Foi aquela hora da formação daquela nuvem, que ela ficou formada das 16, das 18, às 18h28. Foi a formação daquela nuvem. Isso foi a vinda. Mas está em mistério, mesmo quando o irmão Brana está pregando, isso ainda está em mistério, porque o irmão Brana é do 7. E o 7 é mistério, o 7 é término. Mas as pessoas achou que o irmão Brana, mesmo sendo o 7º hoje, não terminou. Ele não fez o que tinha que fazer. Então, lhe falta a revelação. O 7º é término. Certo? Isso aqui está claro. O 7º sempre é mistério. Então, o ministério do irmão Brana é mistério. A mensagem do irmão Brana é mistério. Mas tem o tempo desse mistério ser clareado. O Velho Testamento era mistério. Jesus veio
Aí ele cumpriu desde o Gênesis e veio passando pelos demais profetas, e principalmente Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 9,6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estava cumprindo profecias do Velho Testamento. Ele estava encerrando, terminando o trabalho do Velho Testamento. E aqui que ele termina, porque o irmão Brana mostra também na sua mensagem que João Batista foi a pedra angular desse ministério que veio desde o Velho Testamento. Chegou a João Batista, aí vem Jesus Cristo para começar o seu ministério, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Vamos aqui avançar um pouquinho, depois você lê em casa. Vou avançar um pouquinho. O sétimo anjo, guarde bem, Jesus veio cumprir as profecias do Antigo Testamento. O sétimo anjo, aqui perto de nós, nos Estados Unidos, no século 20, veio cumprir as profecias que foram escritas no Novo Testamento. O que Jesus disse, o que Pedro disse, o que Paulo disse e assim por diante, quem ia cumprir era o sétimo anjo. O sétimo anjo cumpriu as profecias das eras da igreja, do Novo Testamento. Ninguém podia fazer isso antes, porque tinha que vir o cumprimento daquilo primeiro, depois que aquilo cumpriu, então vem um e fala o que foi aquilo. A escritura foi feita do Velho Testamento, mas ninguém sabia nem o nome de Deus, mas Deus já tinha dito em Isaías: o meu povo saberá o meu nome. Aí quando veio o cumprimento, Jesus, ele salvará o seu povo de seus pecados. Amém. Agora pensa bem, eles, os judeus, rejeitaram. Aí a salvação veio para nós, os gentios. Mas para nós tivemos um espaço de tempo de 7 eras da igreja. 7 períodos, 2 milênios. E dentro desses 2 milênios está escrito em Apocalipse. Capítulo 1, 2, 3. Já está ali. E vai chegando até o capítulo 10. Porque o capítulo 11, a mensagem volta para os judeus. Mas quando chega no capítulo 10, também vai terminar, é o término. Quando chega Apocalipse 10, 7. Olha o 10, 6, para você ver Apocalipse 10, 6, o que já mostra o encerramento. Apocalipse 10, 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Outra tradução diz: terminou o tempo. Não haveria mais demora. Isto é Apocalipse 10, 6. O 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, conforme anunciou os profetas seus servos. 10, 7. Aí você vai outra vez para a Santa Convocação, 10, 8. 8 é Santa Convocação, não é um outro mensageiro, não, é a revelação que não podia ser dada naquele período que o irmão Brana estava na terra. Deixa eu retornar aqui. Para que o irmão Brana veio? Ele veio para trazer a revelação daquilo que aconteceu no período desde Pedro, Paulo, até chegar no tempo do irmão Brana. Ele veio para cumprir aquilo ali. Quando ele cumpriu esta parte, que abriu os selos, revelou os trovões, revelou o novo nome, sem poder dizer a ninguém, não diga a ninguém. Esta parte
não é o ministério do sétimo anjo, é Apocalipse 10:8. É exatamente a santa convocação, é uma sequência. É você ver que vai repetir a mensagem. Nós temos aqui, o nome domingo, mas domingo é um nome romano. O certo no domingo é o primeiro dia da semana. Porque segunda é segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é 7. Quando está no domingo? Primeiro dia. Volta outra vez. Então, veio da primeira era, a sétima era. Agora não tem a oitava era. Tem a santa convocação, que é um retorno ao princípio. Vocês estão captando? É um retorno. Quando você chega no domingo, é o retorno do domingo que você viveu lá atrás. Outra vez, nós vemos domingo, que é o primeiro dia da semana. Então você tem 7 eras da igreja. Quando termina as eras, em Apocalipse 10, termina as eras, que o irmão Brana prega sobre isto, falando exatamente do noivo celestial e da noiva terrenal, entra a santa convocação, e aí você vai ver que é 10:8, e eu quero que você esteja neste lugar aqui, vou fazer o possível de não prolongar muito, que você esteja neste lugar, porque o irmão Brana revelou o que aconteceu, mas o que o irmão Brana pregou, não podia dizer a ninguém, ficou outra vez para outra manifestação, dando lugar para o cumprimento daquele espaço de tempo e aparecimento daquela luz, daquela revelação, que poderíamos saber o que foi os dias do irmão Brana. Nós hoje estamos vivendo em dias depois do irmão Brana, mas quem viveu nos dias do irmão Brana não soube o que eram os dias do irmão Brana, viveu nos dias, mas era dia do 7, 7 é mistério, 7 é término, e eles não puderam ver nada disso na mensagem do irmão Brana, não puderam captar a mensagem do profeta, que a mensagem dele era o final, e que ele era o último, entende? Era o fim, era o término, e eles não puderam ver. Por isso você não tem ensinamento deles, de 7 trovões, 7 selos revelados, vinda do Senhor, novo nome, visão da tenda, você não tem por quê? Porque isso aconteceu nos dias do 7º. Amém? Nos dias do 7º. E o que aconteceu? Nos dias anteriores, o 7º revelou. O que aconteceu nos dias do 7º, que é a terceira puxada, não diga a ninguém. Teríamos que ter uma santa convocação, um 8º outra vez, não homem, guarde bem, que as pessoas tropeçam nisso. Então vamos aqui passar para o indivíduo, porque Deus trata com Israel como nação, mas o irmão Brana diz, com os gentios Deus trata individualmente. Então aqui eu vou encontrar você, individual, aqui Apocalipse 10:7, terminou os mistérios de Deus, o 7º anjo terminou, só que ele não pôde dizer a ninguém, era a terceira etapa. Então Deus esperou que isto viesse a cumprimento 40 anos depois, para podermos saber agora disto e pregar. Deus, olha bem, passou 4 milênios para Jesus vir e ensinar o que era o Velho Testamento, certo? Que era sombra e que ele era a realidade, a pessoa. O Velho Testamento era sombra, ele era a pessoa. E agora o Novo Testamento passou todo esse tempo para que viesse o 7º anjo para revelar até Jesus Cristo. Ele tinha que revelar, porque nós não conhecíamos.
Jesus Cristo, por revelação, conhecíamos pela igreja romana, pela igreja protestante, pelo povo pentecostal, como segunda pessoa. Aí tinha que vir o sétimo anjo, que nos pegou de volta ao evangelho original e nos deu esta mensagem única, do Deus único, conhecido como a deidade, que é a unidade do Espírito com o corpo Jesus. Aquilo é um Deus, é o Espírito Santo, o Pai que está em mim. O Pai gerou ele, então o Pai estava nele. Ele diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o meu Pai somos um. Eu e o meu Pai, não está fora de mim não. Eu e o meu Pai que está em mim somos um. Amém? Então nós precisávamos desta revelação, e tinha que ser nos dias da voz do sétimo anjo, para poder revelar até o batismo, a deidade de Deus. Precisamos de todo esse tempo para o Apocalipse ir, mas e agora veio o sétimo anjo para revelar isto que cumpriu durante esse espaço de tempo. Vou repetir: quando o sétimo anjo está revelando 7 eras, 7 selos, 7 trovões no nome, as pessoas do seu dia não sabem, porque o 7 é o mistério, o dia e a hora da vinda do Filho do Homem, não do arrebatamento, do Filho do Homem. Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, eram os dias que estava vivendo o William Branham. É exatamente hoje que nós temos aí no mundo um monte de incrédulos, endemoniados, contra o ministério de William Branham. Gente que comeu, os Judas, que comeu com Jesus, que comeu com Branham, depois levantou contra o ministério de Jesus, levantou contra o ministério de William Branham e levanta contra esse ministério da noiva. Essas coisas tinham que acontecer. A gente não gosta disso, mas tem que acontecer. Essas coisas aparecem diante de nós. E o que é isto? Isso é o que nós não sabíamos também, que tinha que acontecer. E ver, nós já pensávamos assim, olha, aceitamos essa mensagem. Quando eu criei nessa mensagem em 1972 para 73, eu achava, daqui 3 anos já vai dar o arrebatamento. Eu cria que ia dar o arrebatamento logo. Porque estava naquele afã da mensagem muito boa, sem saber que ainda teríamos 40 anos para o povo tropeçar na mensagem, tropeçar no profeta, morrer no deserto, para que depois viesse uma mensagem que nos introduzisse no ano 2000, uma mensagem que nos introduzisse outra vez naquela terra prometida, no 8º, a terra prometida no Espírito Santo. Guarde bem o que eu estou fazendo com o 8º. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. Amor fraternal é 7. O Espírito Santo é o 8º. Explicando isto, que a manifestação de Deus, de Apocalipse 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a manifestação de Deus. O 8º é exatamente agora Apocalipse 10, 8 a 11. É esse o nosso tempo. É o tempo de revelar ao povo o que o William Branham pregou e não pôde dizer a ninguém no seu dia. Porque ele não podia dizer, era mistério, 7 é término, 7 é mistério, não diga a ninguém. E ele não podia dizer no seu dia, ele pregou, mas ele não podia fazer o que eu ando fazendo. Ele não podia trocar em miúdo. Aí você vem com a nota de 200, já está até sumindo já isso aí, né? Uma nota de 100, tem que trocar em miúdo. Aí troca em miúdo, você vê que facilidade. Tem
trocar em miúdo. Esse é o ministério que estamos vivendo. Esse 8º dia é o Espírito Santo. Esse 8º versículo é o Espírito Santo operando outra vez. Apocalipse 10, 8. Santa convocação. 8 é santa convocação. 8 é Espírito Santo. É onde está a noiva hoje, a esposa de Cristo, revelando ao povo o que o William Branham revelou no seu dia, mas não pôde dizer a ninguém. Porque ele revelou em carne, mas ele não podia dizer, sou eu. Estava revelado em carne. O 7º selo estava encarnado. Ele diz nas suas mensagens, cada anjo das eras representava um selo. Ele é o mensageiro da 7ª era. O que ele representa? O 7º selo. Mas ele diz, não foi aberto. Não nos foi revelado. O 7º, porque era o dia do mistério. Era ele, era Deus em carne revelado e desconhecido ao mesmo tempo. Por isso ele pregou Deus escondido e revelado em simplicidade. Quando foi começar os 7 selos. Porque as pessoas não percebem porque Deus está em simplicidade. Mas é o 7º. O 7º não pode dar a conhecer. Se isso não entrar, não pode entrar. Sabe quando isso entrou em mim? Agora mesmo. É por isso que eu estou repetindo. Porque tem que fixar em mim mesmo. Eu sei o que é isto. Estou falando agora do ministério de hoje, porque o ministério do irmão Branham foi revelar 7 eras, 7 selos, 7 trovões, novo nome, revelar o que ele competia. E Deus diz para ele, não diga a ninguém. É o mistério da 3ª puxada. Esse mistério da 3ª puxada é para o Espírito Santo. Nesse dia, no ministério de hoje, de Apocalipse 10, 8. E do mesmo jeito que o William Branham comeu o livrinho, a noiva, a esposa, tem que comer. O mesmo que o esposo come, a esposa tem que comer. Isso aqui é espiritual. Então ele comeu o livrinho para que ele e o livrinho fossem um. Nós, a esposa, o ministério de hoje, comemos o livrinho para que nós e o livrinho seja um também. Amém? Agora, o ministério hoje está revelando o que aconteceu no ministério do 7º anjo. Por isso não adianta você crer apenas em tocar, apertar o play. Não adianta. Apertando o play, você tem que saber que não conhece o mistério, porque Deus disse, não diga a ninguém. E Deus não estava brincando. Deus estava querendo mostrar a nós um ministério que nem nós sabíamos. Nós pensávamos, chegou no 7, acabou. Não, tem o Espírito Santo ainda. Tem a pedra de coroa. Mas para você chegar a tudo isso, para chegar a esta ligadura, a esta união, você não pode chegar direto do 7º e pular o 8º, que é o Espírito Santo. Não pode. Você tem que chegar no 7º, ouvir as revelações, ler as mensagens do profeta, tomar conhecimento daquilo que ele pregou, porque o que ele pregou é para mostrar o que aconteceu dentro das 7 eras da igreja. Amém? E aí fica o mistério. Não diga a ninguém. Então, o ministério, esse ministério hoje, da noiva hoje, do Espírito Santo hoje, Apocalipse 10, 8 é o Espírito Santo. Nunca poderíamos entender isso. Apocalipse 10, 7 é o William Branham, é o anjo, é o 7º. Mas Apocalipse 10, 8 é o Espírito Santo, é a santa convocação, é aquilo que não sabíamos, é aquilo que Branham não podia dizer. É o 7º selo que Branham diz não foi aberto. Não foi aberto. Agora, olhe, escute a mensagem hoje.
você vai ficar sabendo como foi aberto. O que aconteceu quando William Branham pregou os 7 selos. As pessoas não tomam conhecimento disso. Amém. Amém? Deixa eu repetir esse pedacinho aqui. Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Ele cumpriu. Ele veio para tantas coisas, ele cumpriu tudo aquilo. Jesus veio para revelar o nome de Deus. O nome de Deus em hebraico é Yehoshua ou Yahushua, como você queira. É o nome hebraico. Mas o hebraico, eu já disse para vocês, o hebraico, Deus parou com ele no Calvário, porque os hebreus rejeitaram Jesus no Calvário. Aí Deus parou com eles e começou com os gregos, ou grego-latim, que começou ali em Lucas, através da mensagem de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Era o Espírito Santo ali. Ali era santa convocação também. Ali estava o 8º, o Espírito Santo. Irmão Branham diz na mensagem Futuro Lar, o Espírito Santo é o 8º. É ele que está naquele lugar. E aqui vem, nesse espaço de tempo, a mesma coisa. O 7º anjo veio revelar o novo nome, mas não disse qual era. Por quê? Não podia dizer. Porque o 7º mistério, término, mistério, não podia dizer. Como era duro no tempo do irmão Branham, ele pregar e não poder dizer. Hoje nós estamos aqui com a mensagem dizendo o que foi, irmão Branham. Alguém diz assim, se o irmão Branham estivesse aqui, não gostaria de escutar o Osmar falando que o novo nome é Branham. Por isso que ele não está. Por quê? Porque ele não podia falar no dia dele. E ele quase falou. HM faz parte do nome de Deus. Onde você acha HM? No nome Jesus, no nome grego, no nome romano. Você não acha? Onde você acha então HM? Branham. Branham. É ali que você acha. Ele não podia dizer, o novo nome é o meu. Ele só podia dizer, sabe o que é Branham? O que significa Branham? Perfeito. Perfeição. É isso que ele diz, a mensagem ao irmão Oliveira, 28 e 29. Meu irmão, é só tomar a mensagem, para você ver que essa mensagem hoje, ela é absoluta. Como a mensagem do 7º anjo no seu dia, foi absoluta e não podia dizer qual era a terceira etapa, revelando mistérios, mas não podendo dizer o que é a terceira etapa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa nesse dia, porque esse ministério da noiva, nesse dia, nós temos que pregar desta forma, porque estamos mostrando através deste ministério, que o ministério do irmão Branham era mistério no dia dele. As pessoas não entendiam, porque olhava um caçador, um pescador, a curar enfermos. Tem tanta gente que curava enfermos lá em nome de Jesus Cristo, mas quando ele revelou, pregou os 7 selos, revelou a palavra, abriu a palavra, o que é a terceira etapa? Aí pergunta ao irmão Branham, pergunta na mensagem dele, os ungidos 262, tradução da voz de Deus, o que é a terceira puxada, irmão Branham? Ele diz, foi, não é o que é, a terceira puxada foi. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Quer dizer, está escrito aqui. O povo ouviu a mensagem, mas no seu dia não podia entender, porque aquilo faz parte do 7º anjo, da vinda do Senhor, e eles não podiam saber daquilo, mas nós estamos vivendo do lado de cá. Aqui nós estamos falando o que aconteceu na América. Eu não tenho que falar o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, eu falar o que aconteceu na América, você sabe o que está acontecendo no Brasil. Quando eu mostro para você o que aconteceu na América, o novo nome de Deus estava ali, o HM, completa isso, Branham.
estava ali, o Cordeiro saiu do trono, a era terminou. 7 é término, 7ª era é término. Tinha que terminar para que pudesse entrar o ministério do Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura 108, ao terminar a era de Laodiceia. Então cumpre o ministério do Filho do Homem. Estas coisas para mim é muito claro. O ministério hoje veio para comer o livrinho que o irmão Brana revelou, mas não pôde dizer a ninguém. Quase falou, mas não podia falar, e Deus o pôs a descansar. Se ele ficasse mais tempo, quem sabe, prejudicaria o ministério. A gente que não entende. Eu não queria que o irmão Brana morresse nunca. Um homem que tinha o poder que tinha a direção de Deus que manifestava o poder de Deus, que revelava as coisas que conhecia, os segredos dos corações das pessoas. Aí ele não quer que nunca saia da terra. Os discípulos pensavam nisso. Jesus não pode sair daqui. Jesus diz, olha, ele vai ser levado em Jerusalém e eles vão matar ele. Vão bater nele, vão matar ele. Jesus avisou que isso ia acontecer, que se não acontecesse de Jesus morrer, o Espírito Santo, o 8º, não desceria no dia de Pentecoste. Tinha que terminar o ministério para dar sequência, para começar um outro ministério. E ali estava o término, o ministério de Jesus. Ele consumou no Calvário. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Término, tudo está acabado. Aí sim, aí vem o 8º, período do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vem 7 eras. Aí veio o irmão Brana pregando, revelando que era 7 eras. Aí vem o 8º, Apocalipse 10, 8 a 11. Essa é a luz da hora, meu irmão. Isso daqui eu não tenho medo de pregar, isso é real. Isso é verdade. Sabe, isso aqui é verdade, isso aqui não é o meu ministério, isso é o ministério da noiva, que eu estou incumbido em repetir o que Brana pregou. Eu repetindo o que o irmão Brana pregou, e eu estou pregando algo novo para o povo. O povo acha que isso aqui é novo, mas porque eu estou repetindo o que nos dias de William Brana ele não podia dizer claro. Ele não podia dizer a ninguém. Então o ministério hoje veio comer o livrinho que foi revelado nos dias de William Branham e trazer o que Deus disse ao profeta. Trazer a luz. O que Deus diz ao profeta, não diga a ninguém. Você sabe essa mensagem que você está ouvindo? É a mensagem que Deus disse para o irmão Branham não dizer a ninguém. Eu sei que você está pensando, eu sei que você está dizendo, se Deus disse para o profeta, que era profeta, para não dizer a ninguém. Agora você, um cafuçu da roça, vai dizer, é isso que eles não vão entender. Certo? Se Jesus disse que não podia dizer aquelas coisas, mas ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Jesus profetizou. E esse veio, William Branham, 7º anjo, fez as obras que Jesus fez, e maior ainda, ele criou esquilo, matou esquilo, comeu esquilo. Para o defensor dos animais nessa hora, né? Ele disse, que isso, não é profeta, isso não é Deus. Mas Deus foi na casa de Abraão, Abraão matou o novilho. Abraão matou o novilho, para tratar de Deus, matou o novilho, cevado, deu bolo. Sara fez 3 medidas de bolo, tudo é 3, 5, 7, que você vai encontrar a manifestação de Deus. Certo? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3, 5, Jesus, graça, fé, é fight em inglês, 5 letras. E aí você vai encontrar o novo nome, é B-R-A-N-H-A-M, o que significa gran, 6, o mundo. O que significa Bran, perfeito, perfeição.
Meu irmão, isso não é brincadeira, isso aqui é para quem tem luz do momento. Esse é o ministério da noiva hoje. E eu estou incumbido, juntamente com aqueles pastores que creem na mesma coisa, nós estamos incumbidos de pregar esta mensagem, esta santa convocação de Apocalipse 10, 8. Certo? Apocalipse 10, 7 é término. Terminou o segredo, mas não podia dizer a ninguém. 10, 8. Aí vem a santa convocação. Você não entra na santa convocação, você fica numa que nem é convocação mais. Deus não te chamou para a santa convocação. E se Ele te chama para Apocalipse 10, 8, você vai entender o que é 10, 7. Porque o povo não sabe o que é 10, 7, discute. Discute que o irmão Brana tinha um ministério de Elias, ele tinha aquele ministério. Ele ainda diz assim, o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo que Brana era o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o ministério, que é o Elias desse dia, é o Senhor Jesus Cristo. E não adianta falar para os incrédulos, isso aí não é para eles. O que Jesus pregou não era para Anás, para Caifás, eles não entenderam. Quem foi entender foi a prostituta, foi Maria Madalena, foi a samaritana, foi o Zaqueu que foi entender, foi Mateus o publicano que foi entender. E quando no Pentecostes, quem foi entender? Pedro, que entendeu. João, não sabia ler, não sabia escrever, como é que pode? Entendeu? Deus ainda diz assim, você vai pastorear minhas ovelhas. Mas espera aí, Jesus, como é que ele vai pastorear a ovelha? Ele não estudou, ele não formou, ele não é teólogo, ele não sabe nem assinar o recibo que eu quero. Quando eu compro peixe dele, é pescador, não sabe nem assinar. A Bíblia diz que eles eram indoutos, eles não sabiam. E Deus escolheu ele para ser pastor. Irmãos, um tipo de gente, não que é ignorante, o homem não sabia da letra do mundo, mas tinha a revelação do céu. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultasse essas coisas dos sábios entendidos e revelaste a Pedro, aos pequeninos. E a mesma coisa, eu estou dando graças a Deus hoje, que tem escondido esta mensagem dos grandes teólogos, grandes homens, que eu não sirvo nem para limpar o sapato deles. Só que tem uma coisa, eles não sabem nem o nome do Pai, eles não sabem nada do HM, eles não sabem nada do novo nome. Então, eu prefiro ser o que sou. Você tem que ser satisfeito de ser o que você é, uma pessoa que foi revelada por Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo na sua presença. Ajuda cada irmão, cada irmã, que todos nós possamos inteirar melhor da sua palavra e receber sempre a luz do céu, a luz do Evangelho, que tem vindo para nós nesta era, que a última mensagem para os gentios é esta, de santa convocação. A última mensagem não foi apenas a do irmão Brana, eles não entenderam, o irmão Brana não podia dizer a ninguém da terceira puxada. Essa agora é a terceira puxada que vindica, que comprova o ministério de William Brana. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.